acesso às línguas neolatinas, é muito melhor se tivesse escrito em italiano. Até em italiano que em inglês. Certo, verdade. Mas sabe por quê? Porque os festivais sempre precisam de uma legenda porque tem festivais de cinema internacional, para os filmes internacionais precisam de... Isso é a língua de rico, é a minoria do mundo intelectual que sabe. Você está certo. Então você soma as línguas neolatinas e coloca lá a língua que está falando, sim. O português é entendido pelos espanhóis e pelos italianos. E nós nos submetemos a essa ditadura do inglês. Por causa Você está certo, mas é uma ditadura aplicada nos festivais de cinema que precisam de uma legenda internacional em inglês, tá ligado? O dinheiro vem dele. Inclusive, essa é uma das questões que nos reúne aqui, sobre esse sistema, inclusive, de festivais e tal, que são é um sistema que domina essa distribuição dos filmes independentes, porque o realizador e tal precisa fazer o filme circular. E é muito difícil e tem que, às vezes, negociar ou na forma de conflito ou na forma de adesão a um sistema que impõe determinadas dinâmicas. Inclusive, um filme isolado, ele funciona de uma forma. E a proposta da mostra é justamente agrupar filmes. Eu acho que nem todos aqui viram o filme anterior, né, que é um filme, o diretor estava aqui, algumas pessoas do filme estavam aqui, mas não sei se todos aqui viram. E antes de falarmos do filme, eu vou tecer essa relação com a proposta da mostra. Até porque é um filme que tem uma proposta radicalmente diferente desse filme de Vivaldi, mas eu vejo um tema de fundo que os une de alguma forma, que é a dificuldade enfrentada para se realizar uma ação cultural. No caso do filme anterior, era um filme que tem uma proposta até infantil, né? Era uma realização de um festival de música. Mas é radicalmente diferente porque no filme anterior, essa dificuldade se dá no nível da produção cultural, no nível das dificuldades práticas enfrentadas para se realizar aquela ação cultural, de um patrocínio, né? Enfim, dificuldades técnicas. Enquanto no filme de Vivaldi, essa dificuldade da produção também existe, mas como pano de fundo para uma abordagem de dificuldade mais complexa, né? A extrema dificuldade de um realizador, né, de um cineasta, conseguir não só viabilizar o seu filme financeiramente, né, mas no próprio parto de uma ideia, da concretização de uma ideia. Né? E o parto do filme é uma metáfora. É uma metáfora rica, né? Que retorna no final ali, que é um parto complexo, cai até num simbolismo de dentro de um buraco. Né? Assim, eu acho que o filme traz questões, para quem não conseguiu pegar a parte inglesa, como eu estava dizendo, é um filme multi-idioma, né? Tem múltiplos idiomas. Tem o inglês na legenda, tem o italiano, tem o português e tem o espanhol. Né? Então, assim, para quem não conseguiu captar a parte que a legenda é em inglês, né? É fundamental para poder entender a estrutura do filme, né? Para poder entender a narrativa que é proposta, que é uma metanarrativa, que é isso também que diferencia do outro filme, que é linear, uma proposta bastante simples, esteticamente, enquanto a proposta de Vivaldi é complexa, porque ela é uma metanarrativa, né, de um filme sobre um filme que não aconteceu e que resultou nesse filme. Então é muito interessante porque nesse processo traz questões que nós estamos discutindo na Bahia hoje, né, sobre o que é fazer filmes, né, para quê, né, como, né, todo esse livro aí que preocupa quem está fazendo cinema, quem está envolvido com cinema, pensando no cinema hoje na Bahia. E eu digo na Bahia porque a proposta dessa mostra, né, é reunir os filmes que foram para o Panorama, em parte porque as sessões lá também, algumas estiveram muito cheias e nem todo mundo pôde ver os filmes da Mostra Baiana, e em parte porque houve uma polêmica, inclusive envolvendo o júri do festival, né, que na Mostra Baiana, que o filme de Vivaldi por acaso não estava, não sei se você escreveu, a curiosidade de várias pessoas aqui, se você escreveu o filme no Panorama ou se não escreveu. Escreveu? Não sei se o filme não foi selecionado por alguma coisa técnica ou a curadoria dele. Ou
porque não tinha legenda, por Eu exemplo. vou colocar uma coisa, sem reforçar essa minha característica, se traduziu em traduzir, mas porque isso está explicado, não teve tempo também. Talvez tenha sido essa dificuldade para ser assim. É isso que eu É tô a questão querendo. da linguagem, que não é porque foi colocado uma linguagem que não é o português para mim. Para mim é que nessas 4 linguagens, a gente que vive no mundo da linguagem, você fica, cada vez que aparece uma, você entra numa pane. Eu chego uma hora que eu extraído, olha que eu leio um pouco de inglês, estou enxergando muito que eu estava longe, mas tinha hora que eu não entendi nem inglês. Pode ser poliglota. Se você vê as cenas, aí você viaja, aí é outra coisa. É outra experiência. Quando tem 4 línguas, podia ser grego ali, podia não ter voz, seria outra coisa. Quer dizer, o que atrapalha, que talvez tenha tido dificuldade na primeira inscrição, eu acho, que a minha chegou uma hora que eu abstraí, senão eu não vou tentar entender mais a língua, eu vou ver as imagens. Aí eu viajei. Então a questão aí não tem a ver com o filme em si, tem a ver com a língua, podia ser em grego, talvez. Eu acho que uma língua só, talvez não criasse essa pânico. Eu acho que é uma questão de comunicação, de linguagem. A gente tem esse pânico quando entra com várias línguas assim, né? É isso. É a Torre de Babel. Acabou que o filme acabou proporcionando Isso que fosse recriado uma experiência, né? Pois ver isso é uma coisa interessante também para se discutir. O que é isso? O que é a linguagem dentro, né? Isso pode tornar o próprio interessante. Pessoas que não captaram toda a mensagem, digamos, verbal, mas que tiveram experiência estética com imagem, com o ritmo do filme, né? Enfim, com as indicações que a imagem sugere. Acabou que o filme fugiu da própria intenção do diretor ao ser criado um outro filme dentro de um filme, que é esse que nós estamos discutindo. Assim, Mais um, né? agora já é um outro filme. E uma coisa que eu achei interessante, mesmo com essa dificuldade da língua, você conseguiu prender todo isso. A cena sempre tem uma coisa que vem depois, que faz você ficar acordado e ligado, né? Sim, é um ator. E você ainda atuando, pra mim foi uma surpresa. Eu pensei que era real, era ator. Isso que eu achei interessante, porque o filme é carregado de uma ironia e também de uma auto-ironia. Né? Quando você se insere no filme e traz ali alguns questionamentos profundos, tem uma parte de... Inclusive, eu sou documentarista. E o filme tem também uma provocação em torno disso. E quando você coloca ali uma coisa bem forte, além da citação de Bresson, vai contextualizando isso digamos, na dimensão dramática do filme que não foi feito, né, mas que está sendo narrado. E você coloca que o diretor se pergunta, mas será que eu sou forte o suficiente para ser um diretor? Mais ainda, para ser um ator, além de diretor do filme. Né? E até um amigo responde, né? Essa pergunta não se leva para o set. Para o banheiro, sozinho. Né? Esse autoquestionamento, esse drama enfrentado, esse dilema eterno da criação, né? Que envolve várias dimensões da vida. E aí tem a dimensão material, tem o emprego, tem a relação com a TV. É uma gama de situações. Tem uma questão que talvez diga respeito muito ao que nós passamos hoje, que é a própria definição de arte, né? Essa perplexidade que o filme põe, que eu acho que não é novo isso, né? Essa perplexidade em relação ao que o filme deve fazer, ou que compete à arte fazer. Hoje eu acho que mais do que nunca, eu particularmente me sinto perdido a respeito do que poderia ser arte, ou do que eu poderia propor como arte, principalmente porque parece que a arte também volta a ser cobrada em função de uma proposta social e política, coisa que é velha, mas que eu acho que retornou. A discussão retornou e é bom no filme porque o filme não propõe resposta a respeito disso. Questões. Perfeito. Isso inclusive é algo que está sendo discutido na própria mostra. Por isso eu quis relacionar, Eu inclusive... queria saber isso que aconteceu na mostra. Você estava falando aí um negócio. Sim, posso contextualizar então, porque... Mas eu te falo, não, você me perguntou se eu mandei o filme ou não ao Mangarama. Eu mandei, mas não foi selecionado. Agora, é estranho porque eu mandei esse filme a muitos festivais e os festivais sempre respondem até negativamente. Não, mas não foi possível, por quê? Mas Panorama nunca recebeu uma resposta, na verdade, de Panorama, nem negativa. E isso foi estranho porque os festivais fáceis, porque trabalham com os... Mais do que estranho, é desrespeitoso. Bastante respeitoso. Sim, porque naturalmente você faz uma seleção, porque não foram selecionados, também são parte do festival, de alguma forma. Né?
Eu não sei, então, se você tapar vocês aqui, talvez interesse isso, porque o filme está inserido aqui numa mostra que é do Panorama e o seu filme vai ser... Sim, é isso. Eu acho estranho isso. Eu queria saber como é que o filme foi selecionado para isso. Olha só. Você sabe. Mas eu acho que é importante contextualizar também uma questão que está sendo discutida, que é uma carta que foi apresentada no encerramento do festival. Sim. É uma carta do júri. Sim. Aí eu acho que é importante você pontuar isso. Eu vou contextualizar isso. Na verdade, assim, eu não sou envolvido com isso aqui, nem sequer, vou até ser franco, né? Nem sequer tem métier de cinema na Bahia. E Adolfo é um cara que é crítico de cinema, e você o conhece, ele entrou em contato com você. Sim. Por e-mail. Ele é programador da Sala Walter e ele é curador também do Festival do Panorama. Ele não falou comigo, ele não me explicou por que o filme não foi selecionado, não entrou nessa questão. Ele apenas me convidou para mediar a sessão, né? Colocou esses dois filmes, não, mas está tendo todos os dias, eu acho que vai até terça-feira, reprisando esses filmes do Panorama. Uma curadoria que ele escolheu, normalmente é um longa primeiro, tem um intervalo e depois tem 3 ou 4 curtas. As sessões têm sido assim e debatidas com as presenças dos realizadores e do público. Então o que aconteceu no Panorama, que gerou polêmica, inclusive na sessão, não é de ontem que eu não pude vir, era de ontem, aqui tinha o curador da Mostra Baiana, foi o mediador dessa sessão, ele estava aqui e houve uma conversa bastante franca, eu até gostei bastante. E foi o primeiro, um festival, ele tem 2 mostras para filmes produzidos no Brasil, que um é Mostra Brasil, e entre alguns baianos, digamos assim, e tem uma mostra dedicada a cinema feito na Bahia, exclusivamente, né? Ou que envolva a Bahia, enfim. E esse ano foi um recorde. Normalmente esse festival, nessa sessão da Bahia, que chama de Mostra Baiana, tem 12 filmes, né? Tem 11 filmes. Nesse ano tiveram 30 filmes. Que legal, 30 filmes. Então foi uma janela grande, porém o júri, que foi formado por 3 pessoas, 3 profissionais de cinema de fora do estado. Eu não sei quem são, não os conhecia, algumas pessoas conhecem, claro, mas o júri, ao premiar, no caso da Mostra Baiana, é um filme premiado, não tem aqueles prêmios de melhor ator, não distribui muito, é o melhor filme. Premiou um filme e lançou, no momento da premiação, uma nota, que depois foi também publicada na página do Panorama, do festival, dizendo que os filmes baianos eram ruins naquela mostra. Tiveram experiência ruim com os filmes daquela mostra. Que os filmes... Agora, é uma polêmica. Eu vou narrar objetivamente, embora eu publicamente gerei polêmicas, opinei sobre essa situação. Mas agora, objetivamente, o que aconteceu na nota que está disponível na internet foi dizendo que os filmes têm problemas narrativos, estéticos, acusaram também os filmes politicamente de machismo, misoginia, né? O que é o mais grave? O que é o mais grave, porque a acusação não é estética nem narrativa. O júri acusou politicamente os filmes. Grave também, não principais. Recomendou que o filme tratasse mais questão de gênero. É isso. Além de acusar, orientou que os filmes baianos não estão dialogando com os filmes feitos no resto do país e que deviam tratar mais. Desculpa, 3, né? 3 E deu uma orientação de que os cineastas aqui deviam atentar para temas como gênero, temas, enfim, dizendo praticamente uma cartilha de como fazer cinema, de que temas abordar. Porque até a crítica narrativa e estética não me estranha um júri, não é a função ideal dele, mas não me estranha que um júri se expresse, eu acho até saudável. Mas a partir do momento que você faz acusações políticas a uma amostra generalizada, sem dizer quais filmes, né? Porque não é possível que todos são acusados de misoginia, todos são acusados de racismo. Né? Se bem que na nota em si, acho que não citou racismo, citou misoginia. Não falou qual o filme, a Mostra Baiana. Citou racismo. Generalizou. Né? Generalizou. Né? E são 30 filmes em questão. Recomendo uma 30 linha filmes. temática. E passa no júri, o júri oficial, o festival passa a recomendar uma Gosto linha. fascista. Eu usei esse termo. Porque a questão é essa que a gente está... Não gosto de não é banalizar. só no cinema, não, mas tudo. Saindo um pouco dessa coisa, é o que elegeu o Trump lá. Você se chegou a um ponto tão de exagero, definiu o que é certo, o que é bom, que o camarada, sei lá, aquele saco cheio dessa coisa politicamente correta, e as pessoas podem
consciente de a gente não. exato. Porque querendo ser tão bonzinho, você acaba sendo mal. Você controla tudo e acaba sendo totalitário. Então, esse paradoxo que a gente está preso, a gente precisa rever. Principalmente personagens, porque senão fica preso. O pessoal do humor, você imagina fazer um humor politicamente correto. Você acaba com o humor. Né? O humor se baseia na coisa muito da violência e da sexualidade. É isso que você sustenta. A coisa se estreita. Se você tira isso, acaba com E acho que dá para aceitar uma potência crítica, né? Mesmo com esses temas, mas de forma potente. Isso mata a liberdade no final das contas. Isso é a morte da liberdade da criação. Isso é perigosíssimo. Isso está aí. E reduz o espaço universal da sociedade. A sociedade não é só isso. Eu acho impressionante. O fato também de não ser selecionado no filme, e veja se misturando tudo isso, não parece uma atitude provinciana, né? Quer dizer, você tem uma explicação que não selecionaram no filme, você não sabe por quê. Não sei, mas mas também não estou reclamando de porque cada festival tem uma linha editorial. Claro. E não foi o único festival que não selecionou filme, ou seja, é difícil entrar num festival. Você sabe que tem sessão italiana no Panorama? Sim, eu conheço a sessão, eu sabia, etc. Mas justificam assim, então você sabe o pior. Vamos falar do filme agora, gente? Não, eu só quero... Eu fiquei muito feliz Deixa eu por falar. ter visto o filme, né, dentro de um agrupamento, sabendo que foi considerado o agrupamento dos filmes que foram selecionados como filmes ruins, e eu poder ver um filme bom, mesmo não tendo sido selecionado. Eu quero contextualizar, encerrar só essa contextualização. Primeiro que eu não sabia da curadoria, não faço parte da curadoria dessa moça aqui, né, que está fazendo toda. Foi um convite de Adolfo mediar essa sessão. Não tenho nada. Fui ver os filmes porque ele me mandou o link do seu filme para eu pudesse ver. E vi o outro filme de Edson Baixo, que é um cara daqui de Piauí e tal, e daqui da Bahia. Eu conheço o filme, tem um filme diferente. E eu acho que a ideia de Adolfo, aí já estou interpretando, ele não me disse isso, né? Eu vou até conversar com ele, porque eu quero trocar essa ideia com ele, é problematizar essa questão também dos exercícios de linguagem, da riqueza de potência de abordagem, né? Que, por exemplo, o filme anterior não tem. É um filme linear, narrativo, né? Embora para um público infantil, talvez a preocupação seja justamente agradar esse público infantil, é uma outra proposta, como eu falei no início, radicalmente diferente. Mas eu sinto falta que no festival também tenha filmização, que a gente possa discutir ricamente um exercício de linguagem, que eu gostei, particularmente, pessoalmente, eu gostei muito do filme, né? Eu acho que a gama de provocações que ele traz, a partir de um eixo central, a criatividade como ele se desenvolve, né? As provocações, né? As metanarrativas dentro do filme, a borrar a fronteira do documento entre a ficção que aparece ali, né? E o uso do diário, enfim, é uma gama de linguagens que arriscadamente... Chegou uma que é quase bíblica, que toca na biografia da próxima. Uma coisa até arriscada, né? Eu posso falar agora? Mas que funcionou, sim. Então, para começar, eu achei muito acertada a escolha desse filme, principalmente por esse contexto todo que ele colocou, dos problemas narrativos, técnicos, estéticos, narrativos, etc. E eu acho que, na verdade, o que a gente poderia solicitar é talvez pedir ao Panorama para traduzir e fizesse uma exibição específica, até para gerar essa ideia, porque hoje a gente não tem todo mundo aqui, domingo é um dia atípico, né? Teve os outros dias, teve muito mais gente. Eu acho que se a gente fizesse uma sessão com a legenda, seria um debate muito bom para exatamente debater os problemas que a gente tem. Que se você, não sei se você viu os debates anteriores. Infelizmente não só hoje. Mas é isso, a gente acabou assistindo os filmes e a gente tinha a liberdade de criticar, falando que não gostou, que acertou ou não. E isso acho que falta, eu conversei com o Fabrício, que talvez o que falte em Salvador, na Bahia, é isso. Uma apreciação do filme antes dele ser finalizado. Porque as pessoas fazem o filme, às vezes tem muitos problemas estéticos, né, e narrativos, e às vezes com a opinião de amigos, críticos. Não, eu só estou colocando uma sugestão, né? O que eu acho que falta mais ainda... Mas o seu filme é como se fosse uma aula de cinema, eu entendi assim, né? Talvez elas tiveram dificuldade, mas para mim foi como uma aula de cinema, passo a passo, de tudo que eu aprendi de cinema, você coloca ali. Eu tenho uma curiosidade. Só isso, para É isso, fica essa sugestão de que, na verdade, a gente pode tentar com o Panorama. Eu acho que o rapaz ele fez muito acertado ter colocado esse filme, só que a gente não tem um público, né, do cinema. Mas tem uma carência hoje que o único festival de cinema que acontece em Salvador é o Panorama. Isso gera uma sobrecarga de
expectativa, né? Inclusive de competição. Né? E sobre não ter colocado é isso, ele nunca deram muita evidência a filmes baianos. Então, por acaso, esse ano ele colocou diversos, talvez colocou gente mais daqui, né? Agora, existe uma faculdade de cinema aqui? Tem 3 ou 4. Esse é um filme interessante. Você sabe, é isso, o filme é uma aula de cinema. Os italianos que eu vi da mostra. Os outros dois, eu considero o melhor filme da mostra. Um filme italiano. Qual? Que é o filme O Homem que não mudou a história. Sócrates. Espetáculo. É mais ou menos o título assim. Esse filme é extraordinário pela riqueza gigantesca do material que nós nunca vimos. Eu, na minha idade, nunca tinha visto a maioria daquelas imagens. É um documentado também. Não, é um documentado. Então, é a vida do tradutor que durante uma semana Sócrates. Hitler e Mussolini, entendeu? Naquela época, 38, e esse tradutor, que era um cara do Partido Comunista Italiano, porém um homem digamos, um cara da alta aristocracia, sim. No final conta o destino dele, ele doou a fortuna dele toda, sabe? Mas o mais importante, 98% do filme, é a massa de documentos de Mussolini e de Hitler que era proibido de se ver. Igual alguns filmes do nazismo são proibidos, que são notáveis, que todo mundo devia ver e poucos viram. Tá? Como o filme da Lina Alessandro. Então, esse filme é um dos 3 filmes italianos, porque o outro era Sócrates e Noi. O filme todo falado em italiano e mostrando a época em que Sócrates, uma vida extraordinária, que o brasileiro não pode conhecer. E eu estou lendo o livro dele, Sócrates Casa Grande. Você vê, eu não sabia nada do que Sócrates foi. Mas esse filme italiano foi, acho que o PCI fez esse filme para mostrar quem Sócrates é, uma personalidade extraordinária que enfrentou a ditadura. E aí tem que pensar que a imprensa brasileira só conseguia mostrar o craque. Mas ele era mais do que o craque. Então, para você ver, esse filme ser... Enfrentou a democracia. Para a gente entender fazer o que os chineses fazem há muito tempo. Eu já assisti filmes chineses aqui que, quando eu olhei, tinha 15 legendas. Então, eles faziam em português com pouquíssimos erros, filmes deles. Por que essa tecnologia chinesa é feita por um país pobre, está ficando rico, e os países mais capazes tecnicamente são obrigados a legendar em inglês? Não me convence. A China tem uma comunidade de legenda, muita gente... Mas a tecnologia é humana, não é tecnológica, a tecnologia é social. Lá tem comunidades enormes que as pessoas fazem legenda. No Brasil é só os seriados. Essa solução que eu estou encontrando teria resolvido muito bem com os 2 filmes que eu vi. Se tivesse colocado, estavam colocando e os brasileiros feitos no interior da Bahia, todo mundo falando português, com legendas em inglês. Eu fiquei pensando, será que para vender para um público menor do que nós brasileiros, que somos uma nação como as grandes nações do mundo, com milhões de pessoas, a gente não tem direito de ouvir o cara falar como se fosse ao vivo? Eu sou obrigado a ver a imagem falar e ao mesmo tempo com aquela coisa. Você está certo. Tem uma ditadura do inglês, de alguma forma, uma imposição internacional do inglês. Mas é uma coisa que acontece em todos os campos, não só no cinema. No cinema talvez é mais evidente, porque a gente precisa disso. Porque quando eu sou mais velho que vocês, o inglês ganhou um voto do Esperanto quando a ONU foi organizada. Por quê? Porque era melhor ter feito uma coisa dessa, neutra. E uma das casas mais bonitas da Bahia está comprando a Bíblia, dentro do baiano pensou em estudar Esperanto. Fica na frente do mosteiro de São Paulo. Está morrendo ali, uma casa rara. Um encontro que eu tive internacional, na Venezuela, tinha um grupo de pessoas ainda sonhando com Esperanto. Eu disse, olha, quando vocês forem ao Brasil, eles vieram só para ver o monumento assassinado da Esperanto, na esquina da rua da Avenida 7.
Era uma ideia, mas é difícil se conectar com... Não tinha poder. Você criar um grupo, mas conectado com a cultura. Não tinha poder, porque o francês já fez. E antes já foi trazer em inglês. Mas não depende de poder nenhum. A gente está desfocando do tema. Eu tenho uma curiosidade. Esse filme, eu perdi muita coisa porque eu não tenho fluência de inglês, mas enfim, eu fiz isso aí, Aí eu percebo assim, que pelo que eu aprendi do filme, pelo que eu assisti do filme, me parece que você teve uma trajetória consistente, assim, não sei se tanto na ficção quanto no documentário e tal, mas assim, parece que você já fez muitas coisas para que você chegasse a esse nível de maturação, de questionamento, intimamente e tal. Aí eu fico curiosa para saber que filme é o seu, é o segundo, é o 10º? É o primeiro. Fez escola de cinema? Eu fiz uma escola de cinema. Uma escola que se chama Nova Universidade do Cinema, em Roma. Dura 2 anos. 2 anos. E peguei uma bolsa. Uma bolsa. Porque são muito caras as escolas de cinema. Sim. Sobretudo as que são privadas. Tem públicas que são de graça na Itália, uma só. Mas a outra você tem que pagar. Mas, aí você aprende algumas coisas, na verdade. Não dá para... E depois fazendo. Estou fazendo curtas, fazendo muito documentário. E trabalhando na televisão. Trabalhando na TV. Sim, e trabalhando muito na televisão, fazendo de tudo na televisão. E aí dá para aprender bastante. Até algumas linguagens da televisão. E até para saber o que não é bom fazer. Porque às vezes você está constrangido a fazer coisas que você não quer fazer. A TV é o que você não faz. É isso, então a televisão de alguma forma talvez, não sei se o filme fala isso, mas é o Ministério da Censura, né? Como ele fala. O filme não fala muito sobre televisão. Ele fala essa frase, inclusive. Ah, sim, mas... Mas o filme não tem linguagem de televisão, é mais de cinema. Sim, não, claro, é filme de cinema, mas a televisão... Ele fala, trabalha no Ministério da Censura, que é a TV. Sim, porque a TV, no fundo, é isso. De alguma forma é um ministério enorme que é popular, né? É de massa. E que sabe o que é bom mostrar e o que também é bom não mostrar, não? Então, eu trabalhei muito nela, então quem trabalhou aí sabe perfeitamente. Você mostrou o que é a vida do pobre na Itália. As periferias, tipo de vida de trabalho, muito trabalho, sabe? Sim. Quase a vida familiar, quase tem que se agarrar com toda a garra. É espetacular isso aí. E isso dá para perceber que era na Itália, que era no subúrbio, que aqueles acham que mostra parecido com o Rio de Janeiro, o subúrbio do Rio é aquele também. Então, algumas cenas que a gente relaciona. Eu morava lá fora do centro turístico romano, aquele que todo mundo conhece, aquele lindo. Então, mas muitos jovens moram fora, porque é muito difícil morar no centro agora, porque o centro da cidade virou uma coisa muito custosa, muito cara. Como aqui na Bahia. Talvez aqui na Bahia vai acontecer também isso. Isso também é centro, mas ainda não teve essa... Quando o filme chega no mercado, ainda chega algumas críticas de jornal e tal, enfim, gera um interesse. Mas a crítica ainda existe, o estatuto da crítica ainda existe. O cineasta não tem uma articulação entre si, não existe uma cena, né, como existiu em outros momentos, né? Enfim, eu acho que é uma questão de... é difícil pensar sobre... O festival tem uma qualidade gigantesca. Como é que o festival não tem um jornal para todo dia discutir de filme anterior e as pessoas perceberem que ele não está discutindo o outro? Uma coisa, você não tem relacionamento, você assiste, vem correndo o outro, chega de madrugada, de noite, e aquela massa enorme de filmes passando em diversos locais, sem relacionamento. Quer dizer, a conversa é feita em bastidores, sem exatamente. Mesmo
cochicho. É o grande problema da Bahia. A Bahia produz filmes magníficos. Tem um filme baiano, extraordinário, que foi feito no interior, de um menino, olha que ideia brilhante os caras descobriram. Um menino que a família dele era de circo e ele não queria abandonar o circo, fez um circo na própria casa. Então, os caras recuperaram É o filme Jonas e o Circo fazendo ele Semona. fazer o filme. E ele, quando chegou, já é ator, não de circo, mas de cinema agora. Né? Mas olha, é de um lirismo. É Jonas? Jonas e o Circo Semona, né? É Jonas, né? Jonas e o Circo Semona. Extraordinário esse filme. Muito forte. Eu vou fazer uma colocação aqui que liga diretamente com o filme, né? Que é... Capoeira, né? Sim, mas deixa eu ver se eu lembro. Seria interessante. Sim, o festival, como eu estava falando, ele selecionou 30 filmes esse ano. A cada ano, não só esse festival, mas a dinâmica de festival do país, talvez no mundo, anuncia os recordes de inscrição. A cada ano se supera o número de filmes inscritos. E como não tem espaço para todos, existe a curadoria para isso, também de acordo com cada festival, com a proposta de cada um, né? Não é enfim, a curadoria tem suas dinâmicas próprias. É evidente que se torna um sistema necessariamente excludente. Vão ficar centenas de filmes, muitas vezes, de fora, para enquadrar algumas dezenas naquela programação. Isso, para mim, revela o contrário do problema que o filme coloca. Por exemplo, é como se tivesse fácil fazer filme hoje. Perfeito. Fazer no sentido, né, de tornar concreto a obra. Enquanto o filme de Vivaldi está abordando um outro aspecto. Né? Ele não consegue fazer o filme, embora também tenha a dificuldade material, porque ele faz o crowdfunding, né? Mas não é isso que é o eixo do drama dele. O eixo do drama dele acaba sendo o seu próprio processo de criação e autoexigência. Né? Ele continua ali tentando fazer o filme, e ele chega a se questionar de tal forma que não consegue mais desenvolver, mas por uma questão de autoexigência. Aí eu estou problematizando isso porque me parece que está acontecendo o contrário hoje. As facilidades de produção, né, aumentaram o volume de filmes, mas quando a gente vai ver a maioria desses filmes, nem sempre tem uma potência estética, ou pelo menos algo que traga, de acordo com a proposta do filme, a sua reflexão, ou a sua intensidade. Né? Eu acho que isso também é um aspecto a ser discutido e que o filme trabalha de alguma forma. O filme traz esse questionamento o tempo todo, né, sobre a exigência do autor com a sua expressão. Né? E hoje está muito fácil fazer um filme, e o difícil é justamente arranjar um lugar para ele acontecer, que é onde entra a dominação do sistema de festivais, por exemplo, para curtas, para filmes independentes, para filmes de festivais. Tem gente, na minha opinião, na minha crítica, tem gente fazendo filme para curador. Tem gente fazendo filme para júri. Né? E essa exigência do autor, que é dramatizada ali de forma humor ao mesmo tempo, mas a gente percebe um drama até melancólico, por outro lado, né? Enfim, essa junção dessa gama de sentimentos é um filme de crise. Crise econômica, mostra no filme, crise de criação, crise, né? Enfim, é um filme de crise. Crise tem a mesma raiz etimológica de crítica. Então é um filme crítico. Isso põe uma questão que é... Qual é a importância do que o cinema, esse cinema, tem em relação à sociedade? A sociedade está aí. Quer dizer, nem o universitário que está fazendo comunicação, jornalismo, aparece. Tá vendo? Nem quem está estudando isso, não sei se tem escola de cinema aqui. Dizem que tem. Diz que tem, mas não aparece. Né? Então, isso cria... O que eu me pergunto, será que é um tipo de cinema que está em crise? Não estou falando de cinema comercial, estou falando exatamente desse cinema que a gente está discutindo aqui, como forma de expressão. Né? Então, não tem importância o cinema para a sociedade? Quer dizer, a sociedade pode viver sem ele, acabe todo o cinema, a sociedade continua vivendo? Ou há algum nível de importância que o cinema passa a ser, não essencial, mas fundamental para a sociedade? E percebe os problemas que isso gera no Conselho da Bahia, cuja exigência da maioria daquelas pessoas que se dizem cineastas, numa atitude corporativista, de exigir dinheiro público o tempo todo como bandeira política principal do cinema na Bahia. Aí nós vemos aqui, o Estado investe, o Estado abre editais, as pessoas têm mais facilidade para fazer cinema porque os meios estão na mão. Não vou falar em custo zero, mas é aquela história de
basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é cada vez mais real isso. Basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, porque os meios não são tão caros assim. Eu não estou minimizando a necessidade de produção. Se o filme teve produção, teve custo, é imensa a quantidade de pessoas que participaram, todos devem ganhar. Isso ou simplesmente Eu tenho um colocar no próprio bolso, né? Tem um custo baixo. Ali na Mas verdade, aí- agradecimento, né? Tem o plano de fundo real. Participaram. também? Isso aqui, esse mesmo é da São as pessoas É, são pessoas que participaram economicamente. Olha aí, eu Tem uma acho que se curiosidade trata de do um 10, 10, problema, 15, 20, de um né? problema Eu queria só colocar mais que é uma coisa. visível. Uma pessoa de cada vez. Participa de uma sociedade muito exigente que produziu o melhor cinema do mundo sempre, né? Que é a Itália, né? A Marcórdia é o filme de minha vida e eu continuo achando que ele é o maior do mundo. E tem americano que tem jeito de ganhar do Fellini, né? E você teve a sorte de falar italiano e de ser italiano. O seu ambiente cultural, você ser italiano, você viver no meio daquela terra que tem 2000 anos de cultura, faz você se tornar exigente. Você não vai fazer qualquer coisa. Mas nós ainda estamos, agora falando para meu livro, no início da Discordo. Não, mas Discordo. Isso é um momento. Não, aí não. Eu discordo disso aí. Depende. Eu faria vamos dizer que eu. Tem 100 Eu anos de fazia cinema. cinema se eu tivesse necessidade. 100 anos de cinema na de Bahia. expressar-me através de alguma coisa que fosse o cinema. Mas é fraco. Isso é incontornável. O melhor cinema da Isso é Bahia. incontornável. Você tem necessidade Estou falando da de um indústria só. do cinema, quer dizer... Cinema não se vê por quando indústria. hoje se tem material para produzir 13 longa-metragens, como foi feito, só exibindo... Senão você vai ver Bollywood, vai ver outra coisa. Baiano, Vamos organizar para a gente poder só conversar. baiano. Eu queria concluir Eu uma acho, coisa assim, só para concluir aqui, que são duas oportunidades totalmente diferentes. Os cineastas baianos que estão começando, a maioria deles são alunos da escola, da universidade, que fizeram seu primeiro filme, ou segundo, sabe? A maioria deles, até de universidade do interior. Então, receberam dinheiro fácil do governo, Dilma e Lula, que eu antes não tinha isso, e fizeram os filmes, né? E tem alguns filmes que são capazes de ser exibidos. Teve o último que foi projetado, que eu achei o tema fantástico, mas não foi bem aproveitado, que é A Luta do Século, um tema extraordinário, que era para poder divulgar em Pernambuco e Bahia e arrasar, mas não foi bem feito. Quer dizer, parece que o filme se repete ad infinitum. Mas é diferente, eu falo para você, dos 3 filmes italianos que eu vi, esse dele, eu não entendi nada, porque ainda a língua inglesa trabalhando, né? Mas se vê que é gente que tem que produzir um trabalho de qualidade, porque tem muita gente ao lado, sabe? E você tem para onde ver, e facilidades enormes. Eu perguntei ao autor desse filme, o homem que ele disse, rapaz, os arquivos que tem sobre isso aqui são extraordinários e fácil consulta. Aqui na Bahia é fácil consulta, você ter qualquer filme aqui não é. Você olha no YouTube, cara. Você tem tudo lá. YouTube. Agora a gente tem que ter uma autocrítica. Tem muita coisa fraca. Eu fui da Associação Baiana de Cinema. Eu só vejo as coisas boas, eu não vejo os ruins. Eu não tenho gente que tem por causa do Em Roma também tem muita coisa ruim. Abre um canal Rio. Curto, exportado, muita coisa. Eu tenho uma provocação sobre a produção. A minha mulher argentina me acha por isso, mas eu vi outro dia um cineasta aqui no Brasil sendo contra a ajuda do Estado nisso aí, dizendo como isso acabou com. Porque na Argentina não tem. O cineasta ele disputa a qualidade, ele se vira para levantar o financiamento. E por isso que é um cinema hoje que não dá nem para comparar com o nosso. Aí não dá. Não é porque a minha mulher argentina tem um fato de cinema argentino em relação brasileira. Ele descolou. E vai pro colégio Na agora. América do Sul. É aula obrigatória. Lá eles têm que lutar, se o filme é bom, vai ter quem pague, vai ter quem mande. Se ele é ruim, aqui está acostumado com os editais, que o Estado vai, bota o dinheiro na mão, ele faz qualquer coisa, que eu já participei dessa coisa, me digo, então você não tem muito com o que competir, fica aquela coisa de ego, cada um o que pensa e tal. Mas a Itália é que ela tem uma história do império fabuloso, que hoje esses outros podem rir deles mesmos. A grande coisa que eu acho da coisa do italiano, ele já passou por tanta coisa, tem um pouco com homem que consegue rir do próprio poder da história. E isso faz diferença.
Né? Então os povos fazem, a gente é bom em outras coisas. Né? A questão da gente... Não sei, cara, você já viu esse filme aqui? Completamente. Já viu esse filme aqui? Bom, A Grande Feira? Feira. É isso, tem DVD de Roberto Pires por R$30. Esse que não tem nada. Não, tem muita coisa, cara. São mais de 100 filmes. Deve ser senso. Eu acho que ele está falando muito mais de uma produção recente, né? Você tá falando mais recente. Não tem produção recente boa em Roma. Não tem produção recente. Claro que tem. Boa não. Você já assistiu? Eu assisto Star Wars. Não tem tanta coisa boa assim. A gente precisava também de uma jornada, tem boas, como ele está colocando. O debate é bom, né? Eles estão provando que lá tem muito bom e aqui tem muito ruim. Oficialmente, infelizmente. Agora tem curiosidade aqui, talvez tenha produzido bem mais. Eles não conhecem o cinema baiano, nem brasileiro. A curiosidade, foram 5 anos, né? E você terminou ele aqui, no Brasil. Quando você terminou, você construiu o final aqui ou você já tinha essa ideia do final? Não, aconteceu aqui. Você concebeu o final aqui? Sim, foi filmado aqui. Não podia acontecer em outro lugar, aconteceu aqui e foi. Assim que... Parido na Bahia. Ok? Parido na Bahia. Literalmente. Tem 5 anos, né? Mas o parto do filme foi muito maior que o parto. Sim, mas já está sempre além de 9 meses. Mas ele chegou antes, até conseguiu chegar antes, até se foi gestado mais tarde, mas conseguiu chegar antes do filme. Então, ele, na verdade, é o primeiro filme. A primeira obra. Mas não, eu queria falar para vocês que as conversações que estamos tendo aqui agora parecem muito com as conversações que a gente faz em Itália sobre o cinema italiano, sobre o cinema romano, sobre as dificuldades, sobre essa dificuldades da produção, as dificuldades da distribuição, que são até maiores da produção. E achar um pouco as coisas que a gente tem em Roma ruins, de alguma forma. E se ver como com um cinismo, porque também nós romanos somos muito cínicos, talvez por causa desses 2000 anos de história, de desenvolver um cinismo que é astral, enorme. Do filósofo sim. Está em cima de qualquer outro cinismo de outro país, porque já viu todo, aconteceu todo, morreram, renasceram, queimou a cidade, destruiu, renasceu, já dá para vencer já qualquer coisa. Todos os filmes italianos falam de delinquente, de assaltante, de ladrão. A maioria dos filmes italianos que eu assisto, a maioria. É a realidade de Roma, é o Pig. Eu estou falando dos filmes atuais. Dos filmes atuais. Mas isso faz parte de uma influência que é internacional. Ou seja, que a violência vende muito. Da favela Pride. Vende muito. A favela nesse sentido, em Itália não tem a favela, mas tem uma coisa similar. É tipo o Velho Oeste, né? A coisa do Velho Oeste, né? Tem essa coisa do cowboy. Que vende muito, não? O serial televisivo, que tem essa você estava falando a respeito a mesma discussão que nós estamos tendo aqui. Sim, pode acontecer agora em Roma, em uma situação como essa, que é uma potencialidade muito grande, porque é uma sala muito boa, mas com poucas pessoas, por exemplo, que não consegue se impor na cidade, não? Potencializar. E tem uma pessoa. Imagina. Isso aqui mata claro. Isso aqui é uma coisa de uma egoísmo. Sim. As pessoas estão em casa comodamente. Não ar-condicionado. Às vezes não, é falta de divulgação também. Porque eu estou aqui hoje por acaso. E olha aí, por acaso eu vim aqui hoje, eu venho sempre. Mas hoje foi por acaso. Então era um outro caminho. Também isso. É um espaço que não está se vendendo bem. Tem que divulgar. Vamos ocupar, Fabrício. Aqui tinha um café que funciona mais. Fabrício, vamos ocupar. Tem uma cultura fantástica aqui que dá para fazer muita coisa. E em Roma são as mesmas perguntas e as mesmas necessidades que a gente do cinema tem. Espaços para mostrar as obras. Porque, como falei, a verdadeira
ditadura, se tem uma agora no cinema, é a distribuição. Ou seja, aqui tem o canal de mostrar, tem o espaço para mostrar as milhares de obras que chegam aos festivais. São poucas pessoas que escolhem. Entendeu? Os festivais são uma janela importante para os filmes, mas também tem limitações, que é de tempo, e também vamos escolher um filme que, entendeu, que tem um jeito aí, que parece bom, que faz, entendeu, também para o mesmo festival, naturalmente, parecer caro, de alguma forma. Então, arrisca um pouco, os festivais, arrisca um pouco, ou depende do festival, mas do jurado, etc, etc. Inclusive o formato já dura muito, até demais. Então, uma coisa não se renova. Não se renova. Então, em Roma também temos os mesmos problemas. Ou seja, não temos espaços para mostrar a quantidade infinita de obras que são feitas cada ano. Algumas melhores, algumas piores, mas tem muito, entendeu? E na verdade, esse é um risco que os cineastas também têm que assumir de alguma forma. Ou seja, arriesgar a própria vida de alguma forma para fazer o que eles creem, o que eles acreditam, entendeu? Porque de alguma forma você está arriscando tudo, como jogar tudo como na roulette, entendeu? Você joga tudo numa coisa aí. Não tem outro jeito, eu acho, de fazer o filme, senão arriscando de alguma forma tudo. Porque, senão o filme vai ressentir também disso. Vai ressentir de, sim, mas sabe, ficou mais ou menos porque não chegou dinheiro, não sei o quê, não, o edital não saiu, não sei, mas entendeu? Se editais, eu acho que é uma ótima coisa, tem que ter, cada país tem que ter, porque cada país tem que ter, fomentar as artes. Tem que fomentar as artes, o Estado tem que fomentar as artes, se não tem outras pessoas que fazem isso, o Estado tem que fomentá-las. Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham que continuar a fazer a própria arte sem a ajuda do Estado, porque acreditam de outra forma, porque até o Estado banca na Itália, com certeza. Os países da Europa, todos os países da Europa fazem isso. Mas por quê? Mas porque tem um retorno. Lá vive de turismo, né? Vive de turismo. A França investe na casa de $1 bilhão. Deve fazer isso com outras características, de maneira que funciona. É pelo turismo. Na América do Sul não tem funcionado. Porque você pode fazer essas coisas de várias maneiras. Né? Aqui eu me lembro que fazia parte o dinheiro, na época era líquido, o dinheiro era colocado na mão das coisas e depois você não tinha que prestar conta. Sim. Não prestava, eu não sei se presta hoje, conta mesmo. Então, no final, como não é só o cinema, como eu conheço produtores de eventos, né, que fazem editar e depois compram um carro. Está sendo gravado aqui. Então, uma coisa, acontece muito, né? É bom. Ultimamente eu digo Está falando. assim, gosto Mas não deixa de não ser Então, verdade. a questão é como isso se faz seriamente cobrado, né? Se tem qualidade, competência, está sendo feito como foi projetado, ou se é só uma maneira de calar a boca e soltar. Não, mas veja bem, o rigor. Para acalmar a esquerda. O rigor burocrático, o pior é que existe. O problema não é o rigor burocrático da apresentação de contas. Por exemplo, na Bahia, os editais são intermitentes, embora em nível federal, hoje o Brasil investe em cinema o mesmo valor que a França investe anualmente. É um valor maior do que todos os países da América Latina unidos. Porque a questão é de modelo de acesso a esses mecanismos, que tem que estar em disputa social e que tem que ser construído de uma forma mais participativa, porque senão realmente gera distorções. É muito. Mas isso está acontecendo. Ou seja, o mais grave é que eu digo, o problema hoje não é grande. O problema hoje não é grande. Isso que eu estou dizendo, mas dentro do Estado brasileiro pode triplicar. Na época você falou do Ministério da Cultura, porque não é por aí. O problema de mecanismos de acesso, não distribuição. É até perigoso o Estado entrar muito aí. Também acho perigoso, mas é aí que entra as tensões. Sim, é perigoso quando começa a pressionar a ideia dos porque artistas. senão o ponto final, esse que vai ver o trabalho, não vai. E é isso que quebra, é isso que não tem mercado. Né? Esse é o perigo de ir totalmente de frente ao mercado. É uma realidade forte. Se não há mercado, não há crítica, não há público, e se o cinema vai está assim, é porque não há mercado. Se não
além de em qualidade, quem queira comprar, quem queira pagar. Isso não dá de realidade. Se a gente ficar lutando com essa coisa só ideológica, a gente vai ficar nesses grupinhos discutindo isso. Né? É qualidade. O público já tem uma televisão que, bem ou mal, né, já está acostumado lá, com todo o conforto, que está dando até o que ele quer. Você fica. Tem uma reflexão, ninguém quer repetir mais. Eu acho que isso é uma questão que já hoje totalmente conduzida pelo poder econômico. A minha mulher comprou uma televisão que vem mais de 100 filmes e novela. Eu estou perguntando ela, você está aprendendo japonês agora? Porque a novela japonesa com legenda em português. Ou então o americano se dá o luxo de falar em português as novelas dele. E quem fabrica essa televisão grande para gente, que vem tudo pago, é a LG. Eu acho que é um sócio. Então a gente tem que perceber que o problema do filme, do cinema, sempre foi, do poder econômico. Nós não podemos assistir os filmes que a gente produz na Bahia porque não tem local onde se diga, olha, tem tal filme, vocês podem ver isso de Piauí, de tal, lá, filmado de tal lugar. Não existe no Jornal da Tarde isso. A Volta da Silveira. Não tem espaço. Na Volta da Silveira, até eu que sou... Porque não tem divulgação. Eu sou rápido de cinema. Já foi muito grande aqui. Sim, mas a gente está falando de agora. Li no jornal, todo dia. Cadê a gente? Isso é grave. Todo dia eu tomo uma pílula e faço e leio o jornal de cabo a rabo. Uma cabeça. Deficiência de divulgação. Não vi essa depois, ontem foi que vi. Eles divulgam na internet mais. Eu já me cadastrei, não sei quantas vezes, mas não recebo. Eu também não recebo. Facebook, internet resume Facebook. Imperialista. Mas ninguém usa mais e-mail, só usa Facebook. Eu também uso e-mail. Por isso que vocês não têm As acesso. pessoas usam o e-mail porque eu fico... Eu não estou defendendo. Por favor, a UOL, a maior empresa de e-mail do Brasil, ele não deixa esses caras entrar, não. Ah, você tem que dizer que eles vão fazer parte. São centenas de empresas, são os mais ricos que entram e querer vender. Se quiser eu faço uma lista, eu tenho um site, Agora, coisas para fazer em Salvador. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade em relação ao filme, que acho que é supérfluo, mas depois disso a gente libera, porque eu não sei os horários de vocês, libera quando faz mais livre, eu vou parar de fazer essa função de mediador que eu nunca fiz na minha vida. E nem começou a fazer. Eu gosto do interno, eu gosto do imediato, não da mediação, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade, é bem supérfluo. Mas no filme, eu não sei se eu captei de todo, porque também meu inglês também não é totalmente confiável. Mas ainda quando ele está na fase dos 10 minutos que teriam sido filmados para o projeto inicial do filme, a voz que entra da narradora brasileira fala que aquele filme vai partir da periferia de Roma, tem a prostituta, para o centro. E ali, de alguma forma, ele se transfere para Salvador. Né? Porque é uma pessoa de Salvador que vai trazer esse filme para cá. E você sabia que o Brasil tem uma mania de dar nomes europeus, né? Se você for no Poder da Vitória, os prédios todos têm nomes ingleses, franceses. E, curiosamente, para uma cidade bem desenvolvida no Brasil, se chama a Suíça do Brasil. E Salvador, por alguma razão, se chama de Roma Negra. A Roma Negra. A Roma Negra. Né? Eu nem sei porquê. Eu, pessoalmente, não sei, deve ter uma história. Por as igrejas. Pelas igrejas. Acho que eu acho que era na época dos navios, dos portos. Deve ter várias nuances aí. Fala de 300, uma igreja por dia no ano. Assim se fala na Bahia. Sim, porque para Roma vieram todos. Vieram todos os negros por causa da escravidão. Tem a ver com a escravidão também. Com a população. Eu achei massa jogar a garrafa lá. Eu lembrei da cena da gente quebrar o vidro do... jogar com polícia. O cristianismo nasce por onde? Sim, mas é engraçado isso de pensar de eu mudei de cidade, mas fiquei em Roma. O filme, no fundo, é Roma o tempo todo. Muito bom. Sim, é verdade. Eu já pensei. Por isso você não conseguiu fazer o filme, cara. Você tem que se mudar para Porto da Barra, para Cidade Baixa. Roma, né? Tem um bairro. Cine Roma, tem um cine. Tinha, né? Olhando. Os cinemas estão acabando. Agora é papo livre, né? Papo
livre, fica